Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Deretti aqui. Olha, Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, ele escreveu o princípio e o fundamento, e ele diz que o homem ele foi criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Todas as outras coisas foram criadas para o homem alcançar este fim, de forma que o homem ele deve usar de todas as coisas para atingir esse fim e privar-se dela caso as coisas o impeçam de atingir esse fim, que é louvar, reverenciar e servir a Deus. Ou então, como diz o Catecismo da Igreja Católica, conhecer e amar a Deus. E aqui que entra a nossa grande luta, aqui na Quaresma, por exemplo, agora já nos aproximando do Tríduo Pascal, quem é o centro da nossa vida? É de fato Jesus? É de fato o nosso coração? Onde é que ele está? Aquilo que Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí que entra o problema da idolatria. A idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. A idolatria pode ser a idolatria do corpo, pessoas que vivem unicamente para criar um corpo perfeito e gastam fortunas, passam horas e horas nas academias, etc., e não pensam senão em ter um corpo perfeito. Outros é a ciência, outros é a tecnologia, outros idolatram a música, outros idolatram a comida, outros idolatram outras pessoas, cantores, tantas coisas. Quer dizer, a idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus, que me impede, por exemplo, de me confessar, me impede de ir à Santa Missa, ao domingo, que é um pecado grave, que me impede de dar a honra, de dar o louvor, de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é idolatria. Claro, hoje nós temos os três grandes ídolos deste mundo, que este mundo, que é o mundo pós-cristão, é um mundo pós-cristão. O cristianismo hoje não é o mundo pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e por toda a eternidade. E Jesus tem a última palavra sobre a história humana, e o Catecismo diz que Jesus ele é o centro, a chave e o fim da história humana. Mas o mundo escolheu deixar Jesus de lado, abandonar o ensinamento do Senhor, não lhe dar a honra, o louvor, a adoração que ele merece, como Deus, supremo Deus. Esse mundo pós-cristão, então, ele idolatra o dinheiro, o sexo e o poder. E a gente pode perceber que todos os problemas do mundo derivam da idolatria do poder, as guerras que estão aí, a idolatria do dinheiro. As pessoas, por causa de dinheiro, elas vendem a alma para o diabo, o amor ao dinheiro, né? Não é o dinheiro em si. O dinheiro em si é algo muito bom, a riqueza é algo muito bom, mas é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas que toma o lugar de Deus. As pessoas vendem a alma para o diabo, fazem um pacto com o demônio, muitas vezes, para se tornarem ricos, assim, satisfazerem todos os seus apetites carnais, né? Comprar iates, fazer orgias em alto mar, se embebedarem dia e noite, festas esplendorosas dia e noite, viagens o tempo todo, e, enfim, compras e empresa o tempo todo, mas não tem o mínimo olhar para Deus, para as coisas de Deus. Idolatria do dinheiro. E também, claro, o sexo, né? As pessoas, a maioria das pessoas se perdem, vão para o inferno por causa da impureza. Isso nos é revelado. Jesus revela isso, que a maioria das almas se perdem por causa da impureza. Está aí a pornografia, está aí o adultério, está aí as orgias, as faras, a perversão dos sexos, a inversão dos sexos, toda essa prostituição que está por aí no mundo. Então aí que está a grande questão, até que ponto eu estou, a minha vida, agora nessa Páscoa que se aproxima, até que ponto eu estou disposto a morrer para essa mentalidade do mundo. Jesus morreu num lugar chamado Gólgota, Calvário, né? Gólgota, que significa lugar da caveira, lugar do crânio. Ele morreu num lugar chamado lugar da caveira para que morra dentro da nossa caveira essa mentalidade mundana, essa mentalidade de pecado, de vício, de perversão, de corrupção, de mentira, de trapaça, de toda espécie de
ocultismo, de falsas doutrinas, essa mentalidade ateia, né, do marxismo, né, que declara a morte de Deus, ou do capitalismo selvagem que faz do dinheiro o seu Deus. Então, essa mentalidade, quem pode mais chora menos, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Então, tanta coisa que a gente sabe que existe nesse mundo, né? A indústria da pornografia, quer dizer, nós sabemos tudo. Então, até que ponto eu desejo que nesta Páscoa, né, que Páscoa é passagem, eu realmente me converta de verdade, eu saia das trevas, aquilo que diz, né, que o Senhor nos arrancou do império de Satanás e nos transportou para o seu reino celestial. Quando ele sofre a paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão, ele nos transporta para o seu reino celestial. Mas eu preciso de fé, eu preciso dar a minha anuência, o meu sim, a este plano de amor, de salvação. Do contrário, eu vou morrer em pecado e vou ser condenado ao fogo do inferno, não porque Deus quer, mas unicamente por uma escolha minha. Então eu preciso morrer dentro da minha caveira, essa mentalidade do homem velho, de pecado, porque a maioria de nós cresceu num ambiente de pecado, isso se tornou um modo de vida, um modo normal de pensar, de agir, de se comportar, de se relacionar. Então a maioria de nós não nasceu numa família santa. Nós crescemos num ambiente rodeado de pecado, de pessoas muitas vezes ímpias, perversas, e a gente foi absorvendo, copiando o modo de viver dessas pessoas, achando que isso é normal. Não, o normal não é isso, o normal é a santidade aos olhos de Deus, né? Sede santos, porque eu sou santo. O chamado de Deus para nós, a vontade de Deus é a nossa santificação. E se nós morrermos em pecado mortal, se nós não nos esforçarmos para alcançar a santidade, nós seremos apartados do Deus Santo por toda a eternidade. Sofreremos torturas, suplícios, padeceremos castigos eternos nas abissais masmorras do inferno. Conforme Jesus nos revela na sua palavra, os santos tiveram as visões do inferno, do céu. Mas se nós nos santificarmos, se nós entregarmos as rédeas de nossa vida nas mãos do Espírito Santo e usarmos de todas as coisas deste mundo para o propósito para o qual Deus nos criou, que é amá-lo, servi-lo, reverenciá-lo e assim salvar as nossas almas, nós entraremos na posse de uma glória imorredora, uma glória eterna que não tem conhecimento, não tem palavras capazes de escrever, de explicar o que é o céu. É algo que ultrapassa, como diz São Paulo, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Jamais alguém experimentou o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E nessa luta, que nós temos a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Nós estamos militando ainda, estamos na carne, militando contra o inimigo dentro de nós, que é a concupiscência, o inimigo à nossa volta, que é a mentalidade deste mundo, e o inimigo acima de nós, que é o diabo. Essa igreja militante, diz aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 em diante, diz assim: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando, embora vivos, somos a toda hora entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. E aqui diz, é por isso que não desfalecemos. Então, em primeiro lugar, veja, não é o fato da gente passar por dificuldades, problemas, lutas, que nós não estamos na graça de Deus. Muitas vezes nós invejamos os pecadores, aqueles que prosperam nas suas empresas, que são ricos, mas, meus irmãos, veja o destino que a maioria dessas pessoas terão. Eles terão como destino o fogo do inferno. Muitas vezes o tormento que eles padecem nessa vida é muito pior do que a gente imagina, porque o grau da glória de Deus em nossa vida, da graça de Deus, não é aquilo que possuímos, mas é possuir o próprio Deus, possuir a graça de Deus, certo?
E isso nos torna pessoas livres, felizes, em paz, na alegria, né? É aquilo que diz a palavra de Deus, mais vale um pão seco com a paz do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia. Então, veja, nós diz aqui, somos perseguidos, somos aqui oprimidos, somos entregues à morte, mas veja, nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior renova-se dia após dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Ora, isso preciso fé, porque se eu, como diz Santo Inácio, se eu devo usar de todas as coisas para levar a cabo o propósito para o qual Deus me criou, que é reverenciá-lo, amá-lo, servi-lo, e devo me privar das coisas que me impedem esse propósito, então aí eu preciso desta fé, de saber que as coisas que se veem são passageiras e as que nós não vemos são eternas, são temporais as coisas que a gente vê e as que não vemos são eternas. E óbvio que isso exige fé de nossa parte, porque para nós, para o homem carnal, a eternidade é o momento presente, é eu satisfazer esse meu gozo, é eu ter esse ganho ilícito, é eu me vingar daquela pessoa, enfim, eu vencer segundo o modo de pensar deste mundo. Mas a lógica de Deus é totalmente inversa à lógica desse mundo, é quando se perde que se ganha. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Muitos de nós gostaríamos, por exemplo, de ganhar na Mega Sena, mas muitas vezes não medimos as consequências. A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, que enriquecem, a primeira coisa é comprar um apartamento para amante, comprar centenas de garrafas de vinho, de uísque, se embebedar dia e noite, e comprar fazendas e a viagem. A pessoa esquece completamente o reino de Deus, não tem mais tempo para nada, e a riqueza se torna o seu Deus. Essa é a realidade, certo? Irmão, não tem nada contra ficar rico, muito pelo contrário. Lázaro, por exemplo, era rico, Nicodemos era uma pessoa rica, José de Arimateia era uma pessoa rica, mas eles colocaram o princípio e o fundamento como meta de suas vidas. O homem foi criado para servir, amar, reverenciar, conhecer a Deus e assim salvar a sua alma. E eles usaram, eles não eram pessoas que se acomodaram, eles eram pessoas que entendiam que o fim do homem vai muito além das coisas deste mundo. E eles usaram das coisas deste mundo para amar a Deus, puseram todas as coisas a serviço do reino de Deus. Então, que você, a partir de hoje, que eu, colocamos essa meta em nossa vida, né? Que a nossa vida, todas as coisas que temos, que conquistamos, tudo sirva para reverenciar, louvar, amar, conhecer a Deus e assim salvar as nossas almas. E olha, digo mais, a melhor maneira de você salvar a sua alma é você trabalhar para a salvação das almas dos outros. Então use do seu dinheiro, do seu tempo, do seu talento, ajude os missionários, invista no reino de Deus, principalmente aqueles missionários que trabalham em tempo integral. Não tenha medo, nós não somos charlatães. Eu não sou charlatão, eu sou missionário em tempo integral desde o ano 2000. Eu não sou charlatão, eu não estou aqui para trapacear ninguém. Eu sou apenas um missionário, mas existem centenas de outros missionários, obras de missionárias, porque hoje parece que existe dinheiro para tudo, né? Mas para as missões não tem dinheiro nenhum. Não existe dinheiro para as missões, certo? Mas existe dinheiro para tudo, né? Se investem bilhões, milhões, trilhões em tudo que é coisa, mas não tem dinheiro para as missões. Não é verdade? É por isso que muitas almas estão se perdendo. Por falta de conhecimento, diz, né, Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então repense a sua vida, a sua trajetória nessa Páscoa, né, que realmente seja, que morra, né, na Sexta-feira Santa, o homem velho dentro dessa caveira e nasça um homem novo, uma mentalidade nova. Peça a Deus um novo coração, peça a Deus o Espírito Santo uma vida nova, uma vida centrada em Cristo Jesus, no serviço do seu reino,
e assim pode ter certeza que você não terá trabalhado em vão. No dia da sua morte você vai perceber que você fez a melhor escolha. E aí sim, meus irmãos, quando os nossos olhos se abrirem para a eternidade, valeu a pena ter buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus abençoe. Amanhã nós temos outra pregação e compartilhe esse vídeo, por favor, e que Nossa Senhora das Dores nos ensine a dar a vida por Jesus. Amém.